Lucas 19, a palavra do Senhor diz. Lucas, o terceiro livro do Novo Testamento, tem Mateus, tem Marcos, tem Lucas, né? Eu sempre gosto de falar assim, porque sempre tem muitos novos convertidos, muitas pessoas na igreja que precisam se inteirar bem onde fica. Terceiro livro do Novo Testamento, Lucas 19, diz o seguinte, 1 em diante. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam e dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pai querido, tu conheces a necessidade de cada vida, de cada um aqui nessa noite. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Quem está sentado, irmãos? Louva a Deus também, claro, pela minha esposa, que sempre que pode, nos acompanha em nossas viagens. Tem sido uma bênção ao nosso lado, né? Aleluia. Meus queridos, a história de Zaqueu hoje está sendo conhecida pelo mundo evangélico, e não só hoje pelo mundo evangélico, porque hoje esse hino de Zaqueu está sendo cantado por diversas comunidades religiosas, a Igreja Católica, e em diversos lugares estão cantando esse hino, entra em minha casa. E muitas vezes as pessoas não estão se dando conta da responsabilidade do que eles estão cantando. Eu estava no aeroporto, lá no Recife, numa lanchonete, uma pessoa não evangélica estava cantando. Estávamos lá em Belém, também num restaurante, e lá o músico que estava tocando no restaurante, cantando diversas outras músicas, e quando ele viu que um grupo de pastores estava ali, ele começou a cantar essa música, Entra em Minha Casa. E esta música hoje é cantado por evangélicos e não evangélicos. E muitas vezes eu parei para pensar. E nós vemos que as pessoas estão cantando e não estão se dando conta do que elas estão pedindo. Elas estão pedindo para Jesus entrar em suas casas, mexer com sua estrutura, para Jesus dar santidade. Infelizmente muitos estão cantando apenas com os lábios, mas não estão fazendo um pedido de coração. Mas Zaqueu, ele fez esse pedido de coração. Zaqueu revela que não é suficiente seguir Jesus apenas de pensamento ou de coração. É necessário demonstrar essa fé em Jesus Cristo por meio de uma transformação que altere o caráter, que venha alterar mudança de comportamento. A fé de Zaqueu resultou em uma atitude que alterou a sua maneira de agir, de pensar e de falar. Jesus veio para salvar os perdidos do mundo, e Zaqueu teve a oportunidade de receber Jesus em sua casa, e ele soube aproveitar essa oportunidade. Meus queridos, Zaqueu era um pequeno homem, mas tinha uma grande visão. Zaqueu era um homem rico daquela cidade, conhecido por ser rico, mas também conhecido pela sua profissão. Ele era publicano. Publicano era os judeus que haviam
que agora trabalhavam para o governo. E esse homem trabalhava para o governo porque a Palestina, nessa época, era dominada pelo imperador por Roma. E Zaqueu trabalhava para o governo romano, cobrando impostos. E por isso, ele não era bem visto pela sociedade, muito especialmente pela sociedade judaica. Chamavam ele de traidor. As pessoas não gostavam muito de Zaqueu, porque Zaqueu, ele era conhecido como a pessoa que tinha traído a pátria, porque ele cobrava imposto para o imperador. E esse homem era rico. Embora esse homem era rico, mas havia um vazio na sua alma, quem sabe do tamanho da sua riqueza. Ele tinha dinheiro, mas não tinha felicidade. Ele tinha dinheiro, mas não tinha paz. Ele tinha dinheiro, mas não tinha convicção de Deus na sua vida. Ele tinha dinheiro, mas não tinha alegria. Isso prova que dinheiro pode se fazer muita coisa, mas dinheiro você não pode comprar a felicidade, você não pode comprar a paz, você não pode comprar a verdadeira alegria que vem dos céus ao coração de todos nós. Aleluia. Nós vemos, meus queridos, que esse homem tinha um vazio na sua alma e ele desejou ver quem era Jesus. Ele soube que Jesus estava passando pela região. A notícia de um nazareno, de Jesus, estava varrendo toda aquela região. E isso aguçou algo dentro de Zaqueu. E ele disse: eu preciso ver esse homem. Eu preciso conhecer esse homem. Esse homem, quem sabe, será a solução para o vazio da minha alma e do meu coração. Eu vejo Zaqueu, um pequeno homem, mas ele tinha uma grande visão, porque ele queria ver Jesus. E ele foi pelos meios naturais. Ele tentou ver Jesus, mas acontece que ele era de pequena estatura. Ele era quase anão. E quando ele foi e percebeu que não dava para ver Jesus da maneira natural, porque onde Jesus estava, tinha uma multidão próximo e uma outra multidão parado nas calçadas, nas ruas, para ver Jesus. Não tinha como ver Jesus. Esse homem, ele tomou uma outra medida, subiu numa figueira para ver Jesus. Meus queridos, ele era pequeno de estatura, mas esse homem tinha uma grande visão. Ter uma grande visão não é privilégio dos grandes, mas daqueles que olham na direção certa. E Zaqueu, ele tinha uma grande visão, porque ele olhou na direção certa. Ele olhou para Jesus, e Jesus é a solução de todos os problemas. No mundo que vivemos, existem dois tipos de pessoas: as que têm visão e as que não têm. Para ter-se uma grande visão, não é necessário ser importante. Não é necessário também ser rico, embora Zaqueu era rico. Não é necessário ter muita inteligência. É necessário olhar na direção certa. E se nessa noite você está aqui olhando na direção certa, e direção certa não é pastor Newton, não é Mara Lima, não é o pastor Wilson, a direção certa é Jesus Cristo. E se você está olhando nessa direção, você vai ter paz e alegria na tua vida. Quem tem a visão certa, enxerga além do que se vê. E Zaqueu, ele começou a olhar para Jesus e começou a ver muito mais do que apenas um homem que estava fazendo sucesso na Palestina. Ele pôde perceber que aquele homem era o homem que poderia preencher o vazio da sua alma, o clamor da sua alma. Ele pôde perceber que ali não estava apenas um homem que estava curando, mas ali estava um profeta, ali estava um mestre, ali estava o Messias, o Filho de Deus. Quem tem visão correta das coisas não se inibe com suas limitações. Zaqueu tinha algumas limitações,
mas porque ele teve a visão correta. Eu preciso de Jesus, eu preciso ver essa pessoa, eu preciso conhecer essa pessoa. Zaqueu era pequeno e não podia ver como a multidão, porém ele não desistiu do seu alvo. Ele colocou no seu coração: eu preciso ver Jesus. E ele não desistiu do seu alvo. Quantas pessoas que o primeiro obstáculo já param na caminhada. Vem nas noites da vitória uma vez, duas vezes, a bênção não veio ainda, já desiste de vir à igreja. E alguns até recebem a bênção e daí param de vir. Zaqueu, ele enfrentou alguns obstáculos, mas nada pôde deter o desejo da sua alma. Ele dizia: eu quero ver Jesus. Aleluia. E quem quer ver Jesus e é determinado, não desiste dos seus alvos diante dos percalços no meio do caminho. Ele queria ver Jesus e procurou os meios através do qual ele poderia alcançar o seu objetivo. E o único meio era subir numa árvore. Então ele não teve nenhum tipo de vergonha. Ele correu e foi subir numa árvore sem imaginar o que o povo iria falar, porque ele era conhecido na cidade. Todos conheciam Zaqueu. Muitos não gostavam de Zaqueu, mas ele era conhecido. E aquele homem subiu numa árvore e ficou quieto lá naquela árvore, lá em cima. E Jesus estava vindo com a multidão. Zaqueu estava numa posição, a bem da verdade, privilegiada, porque lá de cima ele estava vendo tudo o que estava acontecendo, porque a multidão não estava olhando para cima, a multidão estava olhando para Jesus. E assim ele ficou despreocupado. Ninguém vai perceber que eu estou aqui nessa árvore, porque todos querem tocar em Jesus, todos querem ser curados por Jesus. A multidão está aglomerando, a atenção é voltada para Jesus. Ninguém vai me perceber. Mas, meus queridos, eu quero dizer nesta noite que a manifestação da presença de Deus sempre será proporcional à procura por ele. E Zaqueu, ele desejava, ele procurava ver Jesus, e a manifestação de Deus foi do tamanho da sua procura, porque Deus se manifestou para Zaqueu. Quem tem a visão correta não tem medo de investir naquilo que crê. Ele creu que Jesus era a solução, e ele investiu nessa empreitada para alcançar o seu objetivo. Zaqueu entendeu que havia e precisava fazer algo para alcançar o objetivo. E ele agora lutou para alcançar esse objetivo. É claro que para alcançar o objetivo, Zaqueu teve que enfrentar alguns obstáculos. Mas o que havia no coração de Zaqueu, Jesus não encontrou no coração de ninguém daqueles que estavam ali ao seu lado. Ele encontrou no coração de Zaqueu um coração desejoso, um coração quebrantado, um coração que queria mudança, um coração insatisfeito, um coração que queria mudar de vida, um coração que clamava por Deus. Foi isso que Jesus viu naquele coração. E eu quero dizer nessa noite, Jesus não ficou indiferente com o desejo do coração de Zaqueu. E quando Jesus estava passando próximo à árvore, embaixo da árvore, Jesus parou e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém ficar em sua casa. Duas coisas aconteceu. Primeiro, Jesus sabia o nome de Zaqueu. E esse Jesus que sabia o nome de Zaqueu, ele sabe o teu nome. E ele sabe o porquê você está aqui nessa noite. Jesus sabia que havia um vazio na alma, no interior de Zaqueu. Jesus sabia que ele tinha dinheiro, mas não tinha felicidade. Tinha dinheiro, mas não tinha alegria.
E Jesus sabia que precisava ir na casa dele para conversar com ele. Eu quero dizer nessa noite para você aqui, Jesus te chama pelo teu nome, e Ele conhece as lágrimas, os porquês, Ele conhece as dores, o sofrimento, as indagações, Ele conhece o que se passa na sua casa, na sua vida, no teu interior, no teu íntimo. E Ele quer ficar na tua casa para resolver esse problema, para trazer alegria e trazer uma mudança, não só na sua vida, mas na sua casa. Deus não ficou indiferente com o esforço que Zaqueu fez para subir naquela árvore. Deus não está indiferente com o esforço que você está fazendo para vir à igreja. Sempre venha a esse lugar, porque aqui sempre haverá uma palavra de Deus ao seu coração. Zaqueu pensava que iria ficar ali despercebido, que ninguém iria vê-lo. Mas Jesus parou. E eu creio, irmãos, que ele começou a ver milagres acontecer. Aquilo já satisfez o coração de Zaqueu. Mas eu quero dizer nessa noite, que aonde Deus chega, aonde Jesus chega, Ele chega para surpreender as pessoas. E Ele surpreendeu Zaqueu, porque Zaqueu já estava satisfeito, só lá de cima, presenciar tudo o que estava acontecendo lá embaixo. Ele presenciava os milagres. Jesus, por certo, curou, abençoou vidas. E aquilo alegrou o coração de Zaqueu. Zaqueu, ele ficou ali sem fazer nenhum barulho para não ser percebido. E ele já estava satisfeito. Eu creio que a sua alma já estava saciada. Mas agora Jesus chega e diz, olha para cima. E quando ele olha para cima, toda a multidão olha também. E Jesus diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero posar na tua casa. Para quem buscava apenas ver Jesus, agora tem o privilégio de hospedar o Senhor Jesus em sua casa. Recebeu muito além do que ele esperava. Eu quero lhe dizer nessa noite, esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Jesus que está aqui para te abençoar. Você veio para receber uma bênção. Ele tem muito mais do que uma bênção. Ele tem algo extraordinário para a tua vida. Jesus veio e surpreendeu Zaqueu. O Jesus é o mesmo. E Ele está aqui para surpreender a tua vida. Seja surpreendido pela graça, pela misericórdia, pelo poder de Deus na tua vida. Obrigado, querido. Nós vemos, irmãos, que Jesus quer realizar algo extraordinário na tua vida nesta noite. Ele veio para trazer algo que você precisa. Eu quero dizer que Jesus está aqui nessa noite para fazer muito além do que você quer ver ou do que você espera. Jesus dentro de casa é igual a milagre. Jesus dentro da nossa casa é igual transformações. Jesus dentro de casa é igual mudança de caráter. Jesus dentro de casa quer dizer alegria permanente e constante. Jesus dentro de casa quer dizer salvação. E o povo está cantando, entra na minha casa. E ele está à porta para entrar, porque o pessoal está dizendo, entra. Mas só que o pessoal não está abrindo a porta. Estão cantando, entra na minha casa. Mas a casa ainda está com a porta fechada. E ele está dizendo, eis que eu estou à porta e bato. Não basta apenas cantar. Abra a porta do teu coração e deixa Jesus entrar. Deixa ele mexer com essa estrutura. E você vai ver o que vai acontecer. Todo encontro com Deus provoca mudanças radicais. E aqui é a prova do que nós lemos. Jesus dentro da casa, ele traz mudança. Não tem como. Jesus mexeu com toda a estrutura de Zaqueu.
Nós vemos que Jesus deseja também nessa noite mexer com toda a estrutura da tua vida. Jesus curou as feridas de Zaqueu. Jesus curou o vazio que estava na alma de Zaqueu. Zaqueu vivia machucado pela crítica do povo. Ele vivia sem paz e sem alegria. Mas Jesus saciou a sede do coração desse homem. Zaqueu tinha que saber quem era Jesus. E ele procurava saber e assim achou. Meus queridos, a mudança, quando Jesus está na casa, a mudança é tão grande que traz uma revolução dentro de casa. Olha o que aconteceu com Zaqueu. Jesus disse, foi Jesus que disse: hoje veio salvação a Zaqueu? Foi isso que ele disse? Hoje veio salvação nesta casa. Meus queridos, quando Jesus diz hoje veio salvação a esta casa, porque não foi só Zaqueu que foi salvo. Foi a família de Zaqueu. Porque se fosse só Zaqueu, Jesus podia dizer, hoje veio salvação a Zaqueu. Mas Jesus disse, hoje veio salvação a essa casa. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Jesus chega, a transformação acontece. Quando Jesus chega, ele falou com Zaqueu, Zaqueu foi impactado, Zaqueu foi mudado, Zaqueu foi transformado, Zaqueu foi salvo. E daqui a pouco eu penso que ali estava a esposa e os filhos de Zaqueu. E daqui a pouco Zaqueu se levanta, irmãos, e diz, mestre, se pôr a primeira coisa ele diz, mestre, eu vou fazer o seguinte, metade do que eu tenho, eu vou vender e vou dar aos pobres. Jesus não mandou ele fazer isso. Jesus não mandou ele vender nada e nem fazer nada. Mas ele foi tão impactado com o poder do Evangelho, que agora ele queria ajudar. Porque, irmãos, quando Jesus entra na nossa vida, nós temos um desejo de ajudar, de querer ajudar. Por isso que os irmãos contribuem, por isso que a igreja contribui, de ajudar, para que o Evangelho possa propagar, para ajudar o menos favorecido também. E agora, Zaqueu disse para Jesus, olha, metade do que eu tenho, eu vou dar aos pobres. E a família ali vendo. Daqui a pouco ele não se contenta com isso e diz, olha, mestre, também se por acaso eu defraudei alguém, se por acaso eu cobrei impostos injustamente de alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. Siga o meu raciocínio aqui, irmãos. Zaqueu era rico, porque ele também cobrava imposto sem piedade, dentro do que ele podia, ele cobrava e não perdoava, porque havia uma porcentagem para eles. Então ele não perdoava, e por isso o povo tinha bronca dos publicanos. Mas Zaqueu era aquele homem que pensava nele, depois nele e depois nele. E agora, quem sabe, nem a família desfrutava de toda aquela riqueza. A hora que aquela esposa, a hora que aqueles filhos começaram a ver, Zaqueu, meu esposo, os filhos é o meu pai, está dizendo que vai vender metade e vai dar para os pobres, se até para nós ele não dava nada. Vai dar para os pobres? Vai ver, e se ele defraudou alguém, ele vai restituir 4 vezes mais. Não. Teve que acontecer algo impactante. Foi uma revolução de Deus. Só pode ser Deus na vida de um homem. E eu creio que aquela família falou, eu também quero esse Jesus. Eu também, se esse poder transformou a vida do meu esposo, eu também quero isso. E agora Jesus disse, veio salvação a esta casa, a esta casa, a esta casa, porque onde Jesus entra, milagre acontece, onde Jesus chega, maravilhas acontecem, onde Jesus chega, poder acontece, onde Jesus chega, acontece coisas extraordinárias. Exatamente
é a tua atitude que você tomar que vai desaguar em bênção ou não para a tua casa. Zaqueu tomou a atitude: eu quero Jesus na minha vida. Teve gente que ficou murmurando. A Bíblia diz que pessoas ficaram murmurando. Jesus na casa desse homem. Tem alguém que vai dizer: mas Jesus na casa desse camarada? Irmãos, deixa Jesus entrar na tua casa. Jesus na tua casa é cura divina. Jesus na tua casa é milagre. Jesus na tua casa é poder. Jesus na tua casa é batismo com o Espírito Santo. Jesus na tua casa é mais amor para com teu esposo ou tua esposa. Jesus na tua casa é mais paz com os teus filhos. Jesus na tua casa é bênção de Deus nos teus negócios. Jesus na tua vida é tudo que você tocar ser prosperado. Você é o Zaqueu que Deus trouxe aqui nesta noite para falar contigo. Zaqueu teve que subir em uma árvore. E não só isso. Zaqueu, para ter aquele encontro com Jesus, ele enfrentou alguns obstáculos. Eu estou terminando, mais grave isso aqui. Zaqueu, para ver Jesus primeiro, ele teve que enfrentar o obstáculo da sua profissão, que ninguém gostava da sua profissão. Depois ele teve que enfrentar o obstáculo da posição social, que ele era rico. Depois da sua condição física, que ele era pequeno. E depois a opinião do povo. O que o povo vai dizer? O que o povo iria dizer? Ficamos em pé nesse momento, irmãos. Vamos ficar em pé, já estamos terminando. Siga o meu raciocínio aqui, irmãos. Zaqueu teve que enfrentar superar esses obstáculos para ser abençoado por Deus. Ele também teve que enfrentar a opinião do povo. E eu quero lhe dizer, se você quer que Jesus entre na tua casa, você vai ter que enfrentar esses mesmos obstáculos. Quem sabe por você ser rico, não sei, quem sabe por ser rico. E alguém vai dizer: mas você está lá junto com aquele povo. Mas Jesus foi na casa de um rico porque ele precisava de Jesus. A opinião do povo agora para Zaqueu. Zaqueu, você agora vai seguir esse homem também. Ele não se importou as opiniões. Ele queria que Jesus entrasse na sua casa e mexesse com a sua estrutura. Aleluia. E Jesus chegou naquela casa. E esse Jesus que chegou na casa de Zaqueu, ele está aqui para chegar, para entrar na tua casa.